Boa noite, está no ar mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campus de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre direito dos animais com enfoque no tema crimes de maus tratos a animais. E para isso nós trouxemos como nosso convidado o doutor Pedro Henrique Santana Pereira, que é pós-graduado em Direito Público e em Educação Ambiental pela UFSJ, professor e advogado militante e também faz parte da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, doutora Leidiane. É um prazer, uma satisfação muito grande estar presente aqui com você em mais este programa. Também uma grande satisfação estar presente na casa dos nossos telespectadores. Prazer é nosso tê-lo aqui novamente. E essa semana está acontecendo a 6ª Semana do Animal aqui em São João del Rei. E o direito da gente, em consonância com todo esse debate que está sendo feito com relação à causa animal, resolveu convidar o doutor Pedro, que está inclusive concluindo agora uma pós também em Direito Ambiental, doutor, para falar sobre esse tema. Doutor Pedro, vamos começar aqui definindo o que são maus tratos animais. Bom, só deixar bem claro que a legislação mais recente, a Lei de Crimes Ambientais e também a Lei de Contravenções Penais, elas não trouxeram uma previsão específica do que são os maus tratos. Então nós temos o significado, aquilo que se configura como maus tratos, através de uma previsão de um decreto bem antigo, ainda da época do Getúlio Vargas, o Decreto-Lei 24.645, que é de 1934. No seu artigo 3º, esse decreto ele prevê, em específico, o que se configura e o que pode estar se configurando como crime de maus tratos. E, dentre outros casos, nós temos lá no artigo 3º, eu vou ler aqui, a prática de abuso ou crueldade com qualquer animal, manter animal em lugar anti-higiênico, ou que lhes impeça a respiração, movimento, descanso, obrigar animal a trabalho excessivo, golpear, ferir ou mutilar voluntariamente o animal, abandonar o animal doente, ferido, mutilado em algum local, não dar morte rápida ou livre de sofrimentos ao animal cujo extermínio seja necessário, abater para o consumo, atrelar no mesmo veículo, instrumento agrícola, industrial, bovinos ou equinos. Aqui nós temos vários exemplos, mas, em regra, maus tratos dizem respeito a todas as situações que colocam o animal em sofrimento, uma modalidade de sofrimento, ou causam ao animal uma retirada do seu ambiente normal e desrespeito àquele meio de convivência que ele comumente tem. Doutor Pedro, e então também deixar de ministrar assistência veterinária? Nós temos um animalzinho e a pessoa não leva no veterinário, o animal está doente ali, sofrendo. Isso também configura maus tratos? Pois é necessário que se olhe, no caso, a situação em específico, porque algumas vezes a pessoa não tem possibilidade de dar assistência. E a gente tem um grande erro na nossa cidade, um grande problema, nós não temos um núcleo de assistência veterinária gratuito, que seja voltado para animais de pessoas que não têm condição de pagar um veterinário. Então, desde que a pessoa deixe de prestar a assistência necessária com essa intenção de prejudicar o animal, isso pode ser considerado maus tratos. Agora, a gente tem que diferenciar a situação. Um caso é a pessoa, por exemplo, ser pobre. A gente tem muitas pessoas que têm uma situação financeira bem complicada e tem animais e não tem condição nenhuma de pagar um veterinário para tratar de algum problema. Tem pessoas que fazem isso por maltrato mesmo, por não gostar do animal, por não ter preocupação. Então, quando a pessoa faz isso de má fé, com vontade de prejudicar, de ver o animal sofrendo, sim. Mas agora, quando a pessoa não tem possibilidade, isso não pode ser considerado maus tratos. O correto é que essa pessoa busque o auxílio necessário, com a Sociedade Protetora de Animais ou com algum veterinário. Tem veterinários que, por amor à causa, inclusive o veterinário ele faz um juramento de sempre prestar auxílio ao animal quando houver necessidade. Então tem veterinários que fazem um preço melhor e dão o devido auxílio. Mas a gente tem que distinguir essas duas situações. Uma pessoa que não tem possibilidade de prestar o auxílio. Um exemplo de um animal, uma pessoa que tem um cachorro que está com câncer.
A gente sabe que o tratamento é bastante caro e a pessoa, por exemplo, pode não ter possibilidade de arcar com o tratamento desse animal. Uhum. Isso não significa que ele está dando maus tratos. A pessoa não tem condição de prover esse tratamento. É muito diferente de um indivíduo, por exemplo, ver um animal que é mutilado, se é um animal que é machucado, é atropelado, tem possibilidade de não dar a devida assistência. Então a gente tem que distinguir as situações para poder definir se o caso trata ou não do delito de maus tratos, tá? Seria a mesma coisa você falou em atropelamentos aí. É muito comum, né, ocorrer atropelamento de cães e gatos, né, esses animais domésticos, cavalos. Nesse caso, atropelar seria um crime de maus tratos? É obrigado a dar o socorro? Isso é uma questão muito divergente, muito polêmica. Se a gente for levar em conta essa obrigação que nós temos de natureza legal não, de natureza moral, de não deixar que nenhum animal tenha sofrimento, chegue ao sofrimento, sim, é nossa obrigação moral. Mas a lei, ela não faz nenhuma previsão nesse sentido, né? Então, o que acontece? Se a pessoa atropela um animal e ela deixa de prestar assistência, é difícil falar da configuração de maus tratos, porque são situações. Tem casos em que a pessoa não consegue ver o animal foge. Tem casos em que... E quando ele atropela de propósito? Ele viu o animal, vou passar em cima dele, passar com o carro em cima dele. Desde que se demonstre que a pessoa fez isso propositalmente, com fins de machucar, de mutilar o animal, isso sim é crime. Uhum. Mas agora o que acontece muitas vezes de animal que entra na frente do veículo e a pessoa não tem como parar, isso não pode considerar crime de maus tratos. A pessoa, sim, tem a obrigação moral de prestar assistência, mas a lei não exige isso como acontece com o crime de trânsito. A pessoa que deixa de prestar assistência a alguém que é acidentado, inclusive mas responde. Não seria, no caso aqui, então, deixar específico de administrar assistência veterinária nesse caso? Pois é, mas aí isso daí é uma questão polêmica. Mas aí que é a situação. Na verdade, não configura maus tratos, porque a pessoa não maltratou. Essa coisa de deixar de prestar assistência veterinária diz respeito àquela pessoa que tem a obrigação para com o animal. Então, o que acontece? Em regra, é o dono. É uma obrigação moral, mas agora, no meu entendimento, e aí essa coisa que a gente está dizendo, é uma situação muito divergente. A obrigação é meramente moral, porque a lei fala do crime de maus tratos, é quando a pessoa maltrata o animal. Você tem a intenção de maltratar, de prejudicar. E num atropelamento, quando você atropela sem ver o animal, não existe isso. O crime exige o dolo, essa intenção sua de maltratar. Agora, quando você, por exemplo, atropela um animal sem querer, você não tem esse dolo. Essa coisa, eu fiz aquilo, eu quero atropelar aquele animal. Você não fez isso. Então, inexistente o dolo, não existe essa conduta que é uma conduta criminosa, porque o crime pune quando você tem intenção, não quando acontece sem querer. Então, nesse caso, se a pessoa não dá o tratamento veterinário, é uma coisa errada no sentido moral. Mas a lei, ela não prevê, olha, é obrigação da pessoa dar essa assistência. É o correto. É uma obrigação moral. Mas eu entendo que a lei não faz essa exigência específica. A gente tem essa previsão então, pelo decreto. Na questão moral que o senhor está dizendo, então, suponhamos que esse animal ele tem um proprietário, ele foi atropelado sem querer por uma pessoa e aquela pessoa não prestou assistência veterinária adequada. Não deu assistência veterinária para o animal. Então, no caso, o proprietário poderia mover uma ação de dano moral? De dano moral em face do atropelador? Pois é, nesse caso não, porque é obrigação, né, conforme a nossa legislação... Mas moralmente, o senhor mesmo disse, moralmente não, deveria fazer? Pois é, o dano moral é um dano que é capaz de causar um abalo psíquico muito grande à pessoa. E nesse caso Eu estou passeando com a minha cadelinha lá na coleira. Vem um carro sem querer, atropela ela e o dono do carro não presta assistência. Pois é, e você tem que ver situações. Sim. Se a cachorra está normalmente... Mas caberia, então. Não, é o seguinte, vamos supor que... aí é o X da questão. Se o carro, por exemplo, desrespeita a legislação de trânsito, sobe na calçada e atropela, beleza, você tem uma situação que a pessoa está te causando um dano e a pessoa teve uma conduta ilícita, ilegal. Né, que ela subiu numa calçada e o carro não pode subir na calçada. Agora, a situação é diversa. Por exemplo, que em regra causa esses atropelamentos. Né, a pessoa deixa o cachorro solto
o animal solto na rua e ele está lá no meio da rua. E vem um carro descendo e atropela o animal, a pessoa sem essa intenção. Nessa situação, a pessoa não pode se valer da própria Não, isso torpeza eu para mover concordo. uma ação. Claro, Para mover uma concordo. ação. Então não existe direito de dano moral nesse caso. Até mesmo porque, doutor, é obrigado a andar com a guia, né? Sim, Os cães são obrigados a andar com a guia, obrigatório né? andar com coleira e etc. Uhum. Então são situações distintas. Um caso é quando a pessoa mata, ou seja, comete uma coisa errada. A pessoa sobe na calçada, atropela o cachorro, ou envenena um animal. Agora, outra situação, que é o que comumente acontece, inclusive aconteceu com uma ex-vereadora aí, né, que parece que ela estava saindo do local de trabalho dela, que ela trabalha numa rádio, e no momento que ela estava descendo com o carro, o animal, o cachorro, parece que a situação estava muito boa, estava nublado, o cachorro, um filhote, entrou na frente do carro dela e foi atropelado. Então essa situação aí, ela até procurou para ter assistência, eu expliquei para ela, nessa situação, por questão moral, ela deve dar assistência ao animal, mas isso não é obrigação dela, porque nesse caso, o dono, a proprietária, ela que cometeu uma conduta errada, porque o animal ele não pode andar nas vias de passagem de carros. Então, o erro foi da proprietária. Eu expliquei justamente isso, tanto para a proprietária quanto para a vereadora. A vereadora não cometeu nenhum ato errado, porque ela estava andando na direção dela, numa velocidade compatível. O erro foi da proprietária, que deixou o animal adentrar no meio da rua. Inclusive, nem seria obrigação legal da vereadora de dar assistência ao animal. Mas como é uma questão humanitária, ela acabou fazendo isso, mas não é uma obrigação que a lei exige, né? Seria uma obrigação do proprietário, uma vez que ele tem que arcar com a consequência do erro dele pelo fato de ter deixado o cachorro ficar na rua. Tá. Vamos aqui com a última pergunta do telespectador, doutor Pedro. Paulo, da Vila Santa Terezinha, quer saber por que se não pode cortar o rabo do animal, pode castrar o mesmo? Na verdade, é uma situação bastante polêmica, né? Essa questão ligada à castração do animal e a esse ato das pessoas que cortam o rabo. Essa coisa de cortar o rabo se situa mais ou menos no mesmo ponto do caso do rodeio. É uma prática que causa um sofrimento ao animal, mas é uma prática comum, uma prática socialmente aceita. Então, aí uma lei que está proibindo. Foi promulgada recentemente agora uma lei que proíbe, de autoria, acho que do deputado Ricardo Trípoli, que proíbe, né, a cortar o rabo de animais. Cortar o rabo de animal, pois é. É uma situação muito drástica, doutora, porque eu acho que o direito penal ele está virando direito penal de situações mínimas. É uma situação que não deveria ser regulamentada pelo direito penal, né? Mas o ser humano, ele às vezes cria condutas reiteradas tão negativas para os animais e, assim, a causa animal tem se tornado tão forte que daqui a pouco, assim, graças a Deus, a gente vai ver a proibição de rodeios, né? Justamente porque causa um transtorno muito grande ao animal. Mas a castração, ela se difere dessa medida de cortar o rabo, justamente porque ela é uma medida de caráter público que visa que se diminua ou impeça a proliferação de animais nas ruas, e isso acaba sendo muito benéfico à sociedade, né? Além do mais, é indolor, né? Porque o animal ele é anestesiado, ele não vai ser colocado em situação de sofrimento, né? Não sofre dor. Não sofre a dor que sofre quando se corta um rabo de forma indevida, né? Com certeza. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa, doutor Pedro. Eu quero agradecer muito aqui, pedir desculpas pelas polêmicas que eu levantei, com a posição que eu defendi, mas eu não abro mão delas também. Né? E se eu quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. Eu vou agradecer mais uma vez a doutora pelo convite feito para a presença aqui no programa. Agradecer ao telespectador, né, pela paciência de estar ouvindo e estar participando do programa, essa participação muito interessante. E é só por meio do aclame popular, é só por meio da mobilização popular, como nós tivemos já esse ano, né, em prol de um país melhor, é só por meio dessa mobilização que as modificações vão ocorrer também nessa esfera dos direitos dos animais. É necessário que a gente lute, que a gente brigue e busque meios e maneiras de cada dia mais humanizar
o tratamento do ser humano para com os animais. Justamente por quê? Porque são seres que, da mesma forma que nós, têm sentimentos, se comunicam e têm uma racionalidade que é intrínseca à sua existência, apesar de ser diferente. Então, o que nós estamos vendo na atualidade, e com muito louvor, é um gradativo avanço na defesa dos direitos dos animais perante a nossa sociedade, graças a atos de entidades como a Sociedade Protetora dos Animais. E aqui aproveito para parabenizar em público a doutora Leidiane, que faz um trabalho lindo, a Mara, que é conhecidíssima também, está sempre auxiliando de todas as formas as pessoas quando tem necessidade. Eu sei que a Mara está assistindo aqui. Mando para você, Mara, um grande abraço. Você também abraça com bastante firmeza essa causa. E é por meio da mobilização desses indivíduos, dessas entidades sem fins lucrativos, de pessoas que abraçam a causa, que as situações vão se modificando e vão melhorando cada vez mais. E o que a gente espera com esse procedimento, com esse processo, é que cada vez mais essas situações de constrangimento indevido aos animais se diminuam e cessem cada vez mais, e que daqui a um tempo o rodeio não seja mais prática aceita e esses delitos, esses crimes de maus tratos, não tenham que ser punidos com uma pena mais rígida, mas que haja um procedimento mais devido, que haja uma penalização mesmo das situações, porque a gente acaba vendo muitas das vezes que o crime acontece, o animal sofre maus tratos, é desrespeitado, mas em razão da ausência de aparato, de auxílio de elementos, a punição não existe. Então a gente aguarda que a legislação avance nesse sentido de possibilitar uma maior efetividade desses direitos dos animais. E um grande avanço é necessário, principalmente na nossa sociedade aqui em São João del Rei, com a criação de um canil, de um espaço municipal para colocar esses animais que são encontrados em ruas e principalmente da criação de alguma legislação municipal ou contratação de veterinários ou realização de concurso para que eles possam ser contratados e trazidos para tratar de animais no município. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e vou aqui no final deixar um abraço para todos os telespectadores que assistiram, para todas as pessoas que partidárias dessa causa animal. Já citei aqui a doutora Leidiane, a Mara. Um abraço também especial para minha mãe, que apesar de não fazer parte da Sociedade Protetora dos Animais, abraça essa causa, está sempre auxiliando os animais, tratando os animais lá em casa. E também um abraço, tem que mandar um abraço especial para um amigo aqui. Eu fiquei em dívida com ele, o Betinho, que está assistindo a gente agora. Um grande abraço para você, tá? E uma boa continuidade de semana para todos os colegas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Pedro. E lembrando que amanhã, às 19 horas, no Teatro do Campo Santo Antônio, na UFSJ, ocorrerá uma palestra também sobre o crime de maus tratos, proferida pela doutora Silvana Lobo, e uma palestra sobre o uso de animais em pesquisas científicas, que vai ser ministrada pela doutora Edna Cardoso. Não percam, gente, participem. E para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras às 10h50 da manhã e às sextas-feiras às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira nós teremos um novo encontro às 19h30. Obrigada pela sua participação e boa noite.